Vamos iniciar mais uma aula de cálculo numérico falando a respeito de zero de funções, o método de obsessão. Para iniciarmos o método de obsessão, vamos definir primeiro o teorema de Bolzano. Seja f de x uma função contínua em um intervalo AB, se o f de A vezes f de B é menor que zero, então existe pelo menos um ponto C onde o C pertence a esse intervalo AB, tal que o f de C é igual a zero. Observe a seguinte função. Eu defini dois intervalos, A e B. Observe que o f de A é maior que zero e o f de B é menor que zero. Temos então um ponto C, onde o f de C é igual a zero. Essa é a noção do teorema de Bolzano. Quando a função troca de sinal, existe pelo menos uma raiz. Observe, portanto, se eu definir um intervalo B' mais aqui ao final, eu tenho f de B' menor que zero. O teorema de Bolzano diz que existe pelo menos um ponto C. Observe que aqui eu teria um ponto, dois pontos, três pontos. Outra definição importante vem do seu corolário. Se a derivada primeira, f' preservar o sinal entre A e B, então existe um único C que pertence a esse intervalo, tal que o f de C é igual a zero. Se f' de x for maior que zero, f de x é crescente. Se f' de x for menor que zero, f de x é decrescente. Analisando a minha função, se o meu f de linha for positivo, a função é crescente. Nessa função, ela vai apresentar nesse intervalo. Se o f de linha for negativo, ela é decrescente. Nessa função, ela será decrescente nesse intervalo e nesse intervalo. E se o f de linha for igual a zero, é um ponto crítico. Ela apresenta nesses pontos de inflexão da função. Dessa forma, minha função tem esse seguinte comportamento: decrescente, zero, crescente, zero e decrescente. Façamos um exemplo. Exemplo 1. f de x é igual a 2x ao cubo mais 5x menos 8. Vamos calcular a derivada primeira dessa função. Temos que a derivada primeira é igual a 6x ao quadrado mais 5. Observe que f de x é maior que zero para todo x pertencente a R. Qualquer valor de x que eu colocar nessa função, ela será positiva. Portanto, f de x é crescente para todo x pertencente a R. Então, existe um único QC, tal que o f de QC é igual a zero. Vamos achar o QC. QC é a raiz da minha função. Eu irei fazer por substituição, mas existem outras técnicas para poder isolar a raiz, como o método gráfico, por exemplo. Então, eu tenho a minha função, f de x igual a 2x ao cubo mais 5x menos 8. Irei calcular o f de zero, que vai dar menos 8, que é menor que zero. Se eu calcular o f de 1, eu vou encontrar menos 1, que também é menor que zero. Se eu calcular o f de 2, aí eu vou encontrar 18, que é maior que zero. Observe que a função trocou de sinal entre 1 e 2. Portanto, existe um único QC que pertence ao intervalo 1 e 2, tal que o f de QC é igual a zero. Vamos então definir o método da obsessão. Seja f uma função contínua no intervalo a e b, e QC a única raiz real da equação f de x igual a zero, e nós temos que o f de A e f de B, ou seja, o teorema de Bolzano, é menor que zero. Observe a seguinte função. Nós temos o f de A positivo e o f de B negativo. Os passos para desenvolver o método da obsessão são os seguintes. Inicialmente, nós vamos tomar um xk, que é a média aritmética entre o intervalo A e B. Fazendo aqui a média aritmética entre A e B, eu tenho um x0. O segundo passo é fazer as interações até atingir o critério de parada. Observe que, ao calcular o valor de x0, o meu intervalo, AB, foi dividido ao meio, havendo, pois, dois subintervalos, de A a x0 e de x0 a B. Devo, então, identificar qual intervalo será considerado. O meu f de x0, nesse exemplo, ele é maior do que zero. Portanto, o meu valor de A será substituído pelo x0. x0 assumirá o valor de A e o intervalo a ser considerado será de x0 a B. Fazendo nova iteração, encontramos o x1. x1, portanto, será o meu novo B, uma vez que o f de x1 é negativo, menor que zero. Meu x1 assumirá o valor de B
e será o novo intervalo entre x0 e x1. Portanto, devo fazer iterações até atingir o critério de parada. Devemos fazer a pergunta: xk está suficientemente próximo da raiz exata? Considerando x barra a raiz aproximada com precisão epsilon, nós podemos ter o primeiro critério de parada, que o módulo de f de xk ser menor do que o meu epsilon considerado. Eu posso considerar o erro absoluto entre xk e o xk menos 1 é menor do que o meu epsilon, ou então o meu erro relativo é menor do que o meu epsilon, ou então posso definir também o número de iterações. Nos exemplos que eu tratar nesse curso, irei utilizar o segundo critério de parada, o erro absoluto sendo menor do que o epsilon. Façamos um exemplo, portanto. Dada a função f de x, 10 ln de x menos 3x menos 1, calcule a raiz aproximada no intervalo 5 e 6, utilizando o método abscissão. Vou considerar o meu epsilon menor ou igual a 10 a menos 2. Inicialmente, devemos verificar se existe uma raiz nesse intervalo. Para isso, devemos utilizar o teorema de Bolzano. Calculando o f de 5, temos 10 ln de 5 menos 3 vezes 5 menos 1 é igual a 0,09438. É um valor maior do que zero. Calculando o f de 6, temos que 10 ln de 6 menos 3 vezes 6 menos 1 dá menos 1,0824, que é menor que zero. Portanto, f de 5 vezes f de 6 é menor que zero, então existe uma raiz nesse intervalo 5 e 6. Agora devemos iniciar o processo iterativo. Para poder calcular o xk, devemos fazer a média aritmética entre os dois intervalos. Calculando o x0, temos a, que é o meu 5, mais b, que é o meu 6 dividido por 2, dá 5,5. Irei já calcular o valor de f de x0, substituindo o valor encontrado na função, ou seja, 10 ln de 5,5 menos 3 vezes 5,5 menos 1 dá um valor de menos 0,4525,190. Vou fazer um quadro para poder mostrar todas as iterações calculadas. O meu K marca o número de iterações que estou realizando. O meu A é o meu intervalo inferior, que representa, nesse caso, todas as vezes que a função apresentar valor maior do que zero, valor positivo. O meu B será um intervalo superior e ele marca todos os valores onde a função apresenta valor menor do que zero. O xk é o meu valor calculado, ou seja, meu x0 vale 5,5. Não vou considerar o erro na primeira iteração e eu tenho que o meu f de x0 é o valor já calculado anteriormente. Calculada a primeira iteração, devemos verificar qual intervalo será considerado, se de 5 a 5,5 ou de 5,5 a 6. Como o meu f de x0 foi menor do que zero, eu irei substituir o valor do xk no intervalo que apresenta a função menor que zero, ou seja, b. Portanto, o novo intervalo para a próxima iteração será de 5 a 5,5. Iremos calcular, então, o x1. O novo intervalo será 5 mais 5,5 dividido por 2 dá 5,25. Meu xk apresenta o valor de 5,25. Agora eu posso calcular o meu epsilon, que será a diferença entre o x1 menos o x0, que vai me dar 0,25. Como o epsilon é maior do que o critério de parada que eu defini no exercício, e devo continuar. Portanto, vou calcular o f de x1 para verificar qual será o novo intervalo. O meu f de x1, substituindo na equação, me dá o valor de menos 0,1677192, um valor negativo. Novamente, devo verificar qual será o novo intervalo, e como o f de xk é negativo, irei substituir no b. Portanto, para calcular o x2, o meu novo intervalo será de 5 a 5,25. Vamos calcular x2. 5 mais 5,25 dividido por 2 dá 5,125. O meu x2 será 5,25, portanto, o meu epsilon será 5,125 menos 5,25, o que me dá de 0,25. Ainda superior, devo continuar. Vou calcular o meu valor de f de xk. f de x2 me dá um valor negativo novamente. Portanto, o meu novo intervalo será definido aonde a função apresenta valor negativo, ou seja, em b. Meu novo intervalo será de 5 a 5,125.
Vamos calcular o valor de x3. 5 mais 5,125 dividido por 2 me dá o valor de 5,0625. O meu K, portanto, é 5,0,625. O meu epsilon será de 0,625, maior ainda do que o meu critério de parada definido. Devo calcular o meu xk. Observe que agora, calculando x3, eu encontro um valor positivo. Portanto, meu novo intervalo deverá ser definido entre 5,0625 e 5,125, uma vez que x3 apresenta um f maior do que zero. Vamos calcular o valor de x4. Calculando a média entre 5,0625 e 5,125, temos 5,09375. Calculando o erro, temos 0,03125, que ainda é superior ao critério de parada. Devo continuar, portanto, vou calcular o valor de f de xk, que me dá um valor negativo. Portanto, o valor de xk encontrado deverá ser substituído na coluna do b. O meu novo intervalo será 5,0625 a 5,09375. Vamos calcular então o x5. x5 será a média aritmética do intervalo, o que me resulta em 5,078125. Vou calcular o erro, que me dará 0,015625, ainda é maior do que 10 elevado a menos 2, portanto, devo continuar. Calculando o valor de f de x5, temos 0,01504598, um valor positivo. Portanto, devemos substituir o xk encontrado no intervalo que representa os valores da função positiva. O novo intervalo será 5,078125 a 5,09375. Calculando o valor de x6, temos 5,0859375. Devemos calcular o erro dessa iteração e encontramos 0,0078125. Agora sim, observe que temos que o erro é menor do que o epsilon considerado, meu critério de parada. Portanto, o exercício encerra nesse momento, uma vez que eu atingi o meu critério de parada. Logo, a minha raiz que si no intervalo de 5,6, considerando o meu erro de 10 elevado a menos 2, será de 5,0859375, com um erro de 0,0078125. Obrigado.